Saudações rubro-negras, bora nação, muita informação do nosso Flamengo no dia de hoje. Então já fique nesse vídeo porque Lucas Paquetá, o Paquetá, deve voltar ao Flamengo para o Super Mundial de Clube. Informação urgente da última hora sobre isso. E todas as informações e repercussões da vitória do Mengão 2-0 contra a LDU pela Libertadores. Então já se inscreva no canal e like! Vamos mostrar a força da nação rubro-negra com o seu like. Créditos do vídeo, ESPN Brasil e Jogo Aberto. Bora lá, nação! Torce pro Flamengo, estava apreensivo, tinha um jogo decisivo. O Mengão conseguiu bater em casa no Maracanã a LDU por 2-0 e agora fica bonito para a rodada final quando recebe o time do Deportivo Táchira, que não é tudo isso. Isso aqui é o Mengão. O 2-0 deixou o Flamengo na zona de classificação para a próxima fase da competição. O rubro-negro agora é o segundo colocado com 8 pontos. A mesma pontuação da LDU, que ocupa a terceira posição. Uma vitória contra o Deportivo Táchira na última rodada da fase de grupos carimba de vez a vaga da equipe carioca nas oitavas de final da Libertadores. Bem. O time nosso é um time que é muito intenso, que corre bastante, gosta de ficar com a bola, mas a gente dentro do campo tem que se dedicar muito. Então, nós preparamos da melhor forma possível. A gente sabe que todo mundo é muito importante para o grupo. Assim que, bom, descansar, que domingo temos mais um jogo importante. Apesar da vitória, um questionamento. Pedro no banco de reservas. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com um modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. E depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros. Tá aqui o grupo do Flamengo, grupo C da Libertadores. Olha que interessante, o Central Córdoba, que jogou fora de casa com o Táchira, foi a 11. O Flamengo venceu a LDU ontem, chega a 8 pontos. A LDU já tinha 8 pontos. Na última rodada, o Flamengo recebe o Táchira, então é um jogo que dá para ganhar e dá para chegar nos 11 pontos. Aí vai ter que olhar aqui para a questão do saldo. E eu acho, na minha opinião, que o Central Córdoba tem uma partida bem mais complicada contra a LDU fora de casa. Então aqui, esses três, eles vão lutar até o final. A briga vai ser boa, mas acho que o Flamengo, por jogar com o adversário na teoria mais fácil e nos seus domínios, tá bem nessa disputa, Edu. Não, e se pegar, Renato, o Central Córdoba pode ser que também fique em terceiro, porque a questão é saldo de gol ali. Entendeu? Se o Flamengo ganhar, né, o saldo dele vai subir, e se a LDU, dependendo do resultado que ele fizer contra o Central Córdoba, pode passar pelo saldo de gol. Então, acho que esses três times aí estão brigando ainda para a classificação. Uma chave muito difícil, como a do Inter também. Mas o Flamengo fez a parte dele. O Flamengo jogou muito bem, voltou a jogar o futebol que a gente sempre imaginou do Flamengo, pelo time. E o Felipe Luiz, né, tá mostrando que é um treinador que conhece muito bem o seu elenco. Né? O Alessandro fez uma partida muito boa, com a experiência. O segundo gol ele foi firme pra caramba. Então o Flamengo com a intensidade, com a marcação, não deixando a equipe do LDU gostar do jogo. Então foi merecedor do resultado desde o início do jogo. Cicinho, tem um outro detalhe aqui, pedi até para manter o grupo aqui. Se a LDU empatar com o Central Córdoba, o time argentino vai a 12, aí seria líder, e a LDU iria a 9, estaria eliminada, o Flamengo vencendo o Táchira. Então, na verdade, para os argentinos, empatar não é um mau negócio também. Não é um mau negócio, Renato. E até uma grande surpresa, né? O Central Córdoba, né? Todos nós, no início da competição, dávamos LDU e o Flamengo se classificando tranquilamente. O Flamengo ontem fez por merecer, né? Sabia que precisava de gols para passar o adversário nessa questão dos gols. E contra o Deportivo Táchira, não acredito que vai enfrentar dificuldade. Vai vencer e vai vencer muito bem para se classificar. Vale ressaltar aí a personalidade do Felipe Luiz em deixar o Pedro de fora por questões físicas, até porque ontem era um jogo que exigia muita velocidade. E como o Pedro não está no mesmo ritmo dos outros jogadores, o Flamengo ganhou, né, pelo plantel que tem, jogadores fazendo a diferença, e o treinador conhecedor da sua equipe. Isso é muito importante para o Flamengo.
Flamengo e fica aquilo que eu falei no início, né? Se o Flamengo tivesse entrado com esse espírito desde o começo da competição, talvez estaria brigando com o Palmeiras para a questão da liderança geral, porque que é um dos melhores times da Libertadores, sem sombra de dúvida, é o Flamengo. É verdade, as opções do Flamengo são muito boas. Rona, por exemplo, sai o Bruno Henrique e entra o Pedro, como disse Cicinho no segundo tempo. O Cebolinha também ficou esperando. E um jogador que é bem pouco badalado perto dos outros é o Luiz Araújo, mas eu acho que é muito técnico. Ele me parece em evolução, chegou quietinho no Flamengo e ontem estava a fim de jogo, foi para cima, não é? Então eu acho que o Flamengo é uma decepção, está brigando ainda, não tem uma folga na pontuação, mas é uma equipe que, se passar de fase, vai incomodar. Vai incomodar e essa competição, ela diz muito como você vai começando a chegar no final dela. Você vai encorpando. E o Flamengo começou encorpando, começou apanhando, começou com dificuldade, agora está começando a encorpar. O seu próprio treinador, nós temos que ressaltar aqui que é a primeira vez que ele encara uma competição como essa. Mas já está encarando com dificuldades e dando a volta por cima com jogadores que estão querendo. Então o Flamengo começou a querer essa competição. E agora, para segurar o Mengão, vai ser difícil, hein? Acho que agora ninguém segura. O Felipe Luiz cobrando aí, não sei se foi uma cobrança, mas dizendo que a razão do Pedro ainda não iniciar os jogos pelo Flamengo é a razão física, a questão física. O Pedro, enquanto não estiver voando, não vai começar os jogos. Breler Pires, você é noveleiro? Adoro. Adora uma novela? Gosto muito. Você está acompanhando o remake de Vale Tudo? Sim, claro. Você já viu a sala do Marco Aurélio? Já. Já viu a vista da sala do Marco Aurélio? Vai aparecer... Vou te decepcionar agora. Fiquei sabendo que é um telão de LED. Não é possível. É mais fácil, porque captar uma imagem interna mostrando a vista é difícil, muito porque pode estourar a imagem e tal. Será que o nosso Eugênio Leal está nesse instante trancado? Nossa Helena de Laços de Família. Hoje aqui. Pode ser o Tufão de Avenida Brasil também. Está trancado num estúdio com um LED atrás, com um chroma key atrás, ou essa paisagem é tão real quanto o futebol do Mengão ontem à noite, Eugênio? Bom dia. Bom dia, Plihal, bom dia, companheiros da mesa, bom dia, fã de esportes. É muito real, eu estou aqui no Rio de Janeiro, ao fundo, o Pão de Açúcar. E é tão real que você percebe que tem uma certa neblinazinha natural, mas está um dia lindo, céu claro, muito sol. E você está ouvindo no fundo, imagino que esteja ouvindo o apito do guarda municipal aqui, que está apitando enlouquecidamente, porque o trânsito está pesado. Então, acho que isso confere um pouco mais de autenticidade ao cenário real em que estamos aqui, à beira da Baía de Guanabara e lá atrás com o Pão de Açúcar. A realidade às vezes tem um apitinho de guarda do lado, mas não estraga. E outra, pegar um congestionamento com esse visual, eu fico 3 horas no trânsito. Vem pegar aqui a Marginal para ver o que é bom. Então, Eugênio, o que você destacaria para a gente da vitória do Flamengo? Uma vitória incontestável, gol marcado no início do Léo Ortiz. Já deixava claro que seria uma noite sem maiores sustos, noite de Maracanã lotado. O Flamengo que, se não vencesse ontem, teria se complicado, mas venceu com extrema facilidade e jogando um grande futebol. O que você sentiu do ambiente daqui para frente? O que o rubro-negro, a partir dessa vitória tranquilizadora, projeta? Então, ele projeta a classificação em primeiro lugar, na classificação para a próxima fase da Libertadores. Em primeiro lugar, que eu digo na ordem, tá? Não que o Flamengo necessariamente vai ser o líder do grupo. Isso pode acontecer, mas no primeiro momento, ufa, alcançou o objetivo, que era não só ganhar da LDU, mas ganhar da LDU fazendo 2 gols de diferença, para que ultrapassasse a própria LDU no saldo de gols, que é decisivo, primeiro critério de desempate, então, porque pode haver um empate triplo em 11 pontos, né? Caso o Flamengo, e vai vencer, vença o Táchira na próxima rodada, e a LDU em casa vença o Central Córdoba. Aí todo mundo vai para 11 pontos.
e a decisão vai para o saldo de gols. Então era importante que o Flamengo ontem fizesse esses 2 gols de vantagem para superar a própria LDU. E aí, aconteça o que acontecer, vencendo mesmo por 1-0 que seja o Táchira, a LDU e o Central Córdoba vão se enfrentar, um dos dois ou vão permanecer com o mesmo saldo de gols, ou um dos dois vai superar e o outro vai ficar para trás, e o Flamengo está classificado. Eu acho que o Flamengo tem condição de ganhar e ganhar bem o Central Córdoba, e em a LDU ganhando, o Táchira, e em a LDU ganhando o Central Córdoba, o Flamengo deve ser o primeiro lugar do grupo. Vai precisar que a LDU faça a parte dela. Mas sim, a gente via agora há pouco ali o Felipe Luiz. Eu acho que a grande questão do jogo de ontem, Plihal, é o Pedro. Porque o Felipe vai para o jogo, ele assume um risco grande de, se não desse certo, ser muito criticado e, de repente, o ambiente para ele ficar muito difícil no Flamengo, justamente por não ter escalado o Pedro de início. Eu teria escalado o Pedro de início. Mas ele tem o ponto dele, que é colocar em campo um time fisicamente no seu máximo para justamente fazer funcionar a ideia de pressionar alto, de sufocar o adversário desde os primeiros minutos. E isso funcionou, e o Flamengo achou um gol de escanteio, uma jogada bem trabalhada, tem ali uma movimentação entre os jogadores do Flamengo na área que possibilitou ao Léo Ortiz subir quase que sem marcação para fazer o desvio de cabeça. Ok. Mas o Flamengo, sem o Pedro, com o Bruno Henrique ali na frente, se ganha em pressionar o adversário, quando tem a bola, perde a qualidade de um centroavante que é especialista na área, que tem qualidade técnica, que tem condições de entregar mais com a bola naquela posição do que o Bruno Henrique. Ele fez a aposta dele, que é na ideia dele, que é no estilo de jogo dele, no planejamento que ele queria para aquela partida, foi com o Bruno Henrique. Deu certo, o Flamengo fez exatamente o que precisava, ganhou por 2-0. E aí ele tem a moral, não só para respirar aliviado, como para ir para a coletiva e falar para o Pedro que ele precisa se entregar mais aos treinos. Porque o recado que ele dá, no final das contas, é esse. Ele fala, só vai depender dele, porque ele já está de alta. Ele falou assim, uma coisa é a alta médica. Teve alta médica, ok, está sendo colocado no time aos poucos, ele já chegou a ser titular, ou seja, a iniciar algumas partidas, e até teve bom desempenho em alguns momentos, contra o Corinthians, por exemplo, o próprio Felipe Luiz citou ontem, que foi um jogo muito bom do Pedro, mas, pelo que eu entendi, Felipe Luiz, quer mais entrega do Pedro para que ele possa estar num nível físico melhor e, assim, executar as funções que o estilo de jogo do Felipe Luiz pedem. Essa é a grande chave. A vitória não só deixou o Flamengo com a classificação encaminhada, mas deu ao Felipe Luiz o alívio de não ter uma pressão em cima dele e a moral para agora cobrar mais do Pedro. Porque o Pedro é um jogador que tem um histórico de não ser um jogador assim tão dedicado à parte física. Ele se garante muito no aspecto técnico, mas a parte física nunca foi o forte do Pedro. E o Felipe Luiz já avisou, vai precisar ser a partir de agora. É verdade, eu lembro do Davi Luiz falando publicamente que se o Pedro tivesse foco, não sei se ele usou esse termo, mas assim, se fosse um cara mais dedicado a essas questões tão importantes hoje para um jogador de futebol, não é só ir lá e jogar bola, né? O cara tem que se condicionar, se preparar de um jeito absurdo. Mais faminto. Se ele tivesse mais fome, mais faca nos dentes, ele iria muito mais longe. Eu até estava pensando aqui, ontem a gente falou, né, Breler, confabulando aqui sobre as possibilidades de escalação do Flamengo. Eu falei, ele não vai deixar o Pedro no banco num jogo que talvez com um pouco de exagero, a cabeça dele, Felipe, estava a prêmio. Se ele não ganha o jogo, a coisa poderia... A gente sabe como é que as coisas são no Flamengo. Se complicar muito para ele. E aí eu estava pensando, será que é mais teimosia, audácia ou convicção? Acho que nenhuma das três coisas. Acho que o Eugênio matou. Acho que é cobrança mesmo ao Pedro, porque ele sabe que em outros momentos o Pedro inteiro, o Pedro 110%, como dizem, vai fazer ainda mais diferença. E não é nada pessoal, né? Essa é a política do Felipe Luiz desde que ele se tornou técnico. As cartas são postas antes. O estilo de jogo que ele pede um Pedro mais inteiro. Acho coerente com a política do sabendo usar não vai faltar, que ele está conduzindo com o Pedro. Ele colocou essa bola no pé do Pedro. Quem pode acelerar esse processo é o Pedro, por tudo isso que a gente está falando. Esse jogo contra o Corinthians, que ele jogou muito bem, ele começou faz 3 semanas já. Sim.
Quase 3 semanas. E de lá para cá, o Felipe Luiz tem avaliado que não teve a evolução que ele queria. Em 3 semanas ele podia, né? Devia. Tá tinindo. Porque devia. Ele perdeu espaço. E no fim, tudo está bem quando acaba bem, não é verdade? O Flamengo mostrou desempenho, fez os 2 gols suficientes para pular no saldo, apresentou um bom futebol e, mais uma vez, o Felipe Luiz ganha a sua aposta. Foi uma aposta realmente, assim, arriscada. Falar agora é fácil, que deu certo. Mas no pré-jogo pairava essa dúvida, porque a gente não pode esquecer, o Eugênio trouxe isso aqui ontem, parece uma coisa óbvia, mas ontem uma derrota eliminaria o Flamengo. Era uma condição bastante no limite. Ia ser uma nhaca também. Também ruim, mas a derrota eliminaria o Flamengo e talvez colocasse em risco até o cargo do Felipe Luiz. Desculpa, Maria. Não, segue. Ontem foi tudo muito simbólico, porque é uma vitória que confirma a estreia do Flamengo na Libertadores. O torcedor rubro-negro cobrava isso, porque sentia que o Flamengo ainda não tinha entrado à vera na Libertadores, estava ali muito preocupado com o brasileiro e acabou agindo com desleixo na competição continental. E ontem, de fato, esteve o Flamengo com gana, com vontade, com intensidade, não necessariamente na sua partida de maior brilho técnico, mas com numa voltagem que realmente conectou o Maracanã com o campo. E além disso, o Felipe Luiz saiu maior ontem, porque é um jogo em que o técnico assume o risco, tem coragem, e assim como o Eugênio também teria começado com o Pedro, mas ele disse uma coisa muito marcante depois da coletiva, né? Que o campo vai sempre dar a resposta para ele. E ele exaltou Michael, porque o torcedor do Flamengo pode olhar e falar: por que tanto Michael? Por que tantas oportunidades? E o Michael, depois que ele sai, o Flamengo corre até alguns riscos, porque o Cebolinha não recompunha com a mesma intensidade dele, a LDU cresceu e o Michael, com todos os defeitos técnicos, ele se doa pelo grupo. Ele corre o tempo inteiro, ele não deixa de pressionar lá na frente. O Luiz Araújo, da mesma forma, o Luiz Araújo é um cara que tecnicamente é melhor que o Michael e, além de tudo, corre o tempo inteiro, se esforça o tempo inteiro, e o Felipe Luiz valoriza isso. Então, além da vitória, além de ter colocado o Flamengo numa situação muito mais confortável na Libertadores, classificação encaminhada, o Felipe Luiz sai grande dessa história porque bancou suas decisões e, o principal, deu um recado para o grupo. Quem não estiver nessa rotação não vai jogar só por nome. E isso é muito importante. O torcedor rubro-negro, depois da saída do Jorge Jesus, reivindicava uma cobrança maior, porque às vezes o departamento de futebol deixava os jogadores ali pelo tamanho que tem, tocarem o barco da forma que queriam, não estarem na condição física ideal. E o técnico, Felipe Luiz, que jogou com eles, está ali cobrando de um dos maiores centroavantes do Brasil. Isso é um ponto muito positivo na minha visão. Essa questão é importante. Há movimentos de bastidores que nem sempre são muito divulgados, são muito visíveis. Houve a divulgação, é claro. Essa semana o Flamengo trocou um auxiliar técnico. Ele dispensou o Daniel Alegria, que era um profissional que era inclusive responsável pelas bolas paradas do Flamengo, tinha vindo com o Felipe Luiz da base, e para o lugar do Daniel Alegria foi contratado o Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio veio não para tratar de bola parada, mas ele veio justamente para ajudar o Felipe Luiz na gestão de grupo. Porque essa é uma questão posta. O Felipe Luiz conhece o elenco, foi até pouco tempo jogador do Flamengo, tinha uma relação de jogador para jogador e passa a ter uma relação de técnico para jogador. É diferente. Tanto que o Fabrício Bruno, quando sai do Flamengo, ele cita que ele e o Gabi, né, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao saírem do Flamengo, eles dizem: agora a gente vai poder voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Essa é uma dificuldade. Ao mesmo tempo que ele conhece os jogadores, tem boa relação com os jogadores, essa relação é diferente, é uma relação que agora é de um chefe. O técnico é o chefe dos jogadores, não é mais o parceirão do vestiário, da concentração, da viagem. Ele agora tem que ter uma postura que talvez ele tenha alguma dificuldade nesse relacionamento com alguns jogadores. Então, para isso chega o Rodrigo Caio, que também sai de um ex-jogador do clube, que conhece alguns do elenco, nem tantos, né, porque ele já saiu há algum tempo do Flamengo, mas conhece alguns do elenco, e vai ter que ajudar o Felipe Luiz nesse trabalho do dia a dia de: opa, peraí, agora a gente não é mais colega, a gente trabalha numa relação de hierarquia, onde vocês são comandados por nós.
Então, a minha leitura é que ele precisou de alguém para ajudá-lo nesse dia a dia, nesse relacionamento que é importante. Quanto ao Michael, ontem, instantes antes do segundo gol, o Felipe chama o Cebolinha e o Pedro. Eles já estão ali, prestes a entrar em campo, quando acontece o gol do Luiz Araújo. Por quê? O torcedor já estava irritado com o Michael. Não exatamente com o Bruno Henrique, mas com o Michael, porque ele estava errando muitas jogadas. E aí há a diferença. No final de semana, o Felipe foi perguntado na coletiva pela repórter Raíssa Simplício sobre o Bruno Henrique. Porque ele insistia com o Bruno Henrique, que na opinião dela e de muitos torcedores do Flamengo, não estava jogando bem. Ele até foi meio irônico, não sei se foi a melhor postura, ele deu uma risada e falou, não, o Bruno Henrique jogou muito. Agora, o que é jogar muito para o torcedor e o que é jogar muito para o técnico? Para o técnico é jogar muito sem a bola. É se entregar no momento que o Flamengo não tem a bola para recuperar. E aí, nesse aspecto, o Michael e o Bruno Henrique estão entregando. Só que com a bola, que é o que o torcedor vê, eles não estão conseguindo entregar. Essa é a grande dificuldade. Conseguir encontrar o termo entre jogar sem e com a bola, que é o que aparece mais para todo mundo. Nação rubro-negra, aí análise completa da partida do Mengão, 2-0 contra a LDU, o pessoal falando muito aí no Pedro que não iniciou o jogo, e essa explicação aí, hein, o Pedro que não tá se dedicando tanto aos treinamentos, a parte física dele, ele foi liberado pelo departamento médico, mas o Felipe Luiz falou na entrevista coletiva, ele precisa se dedicar mais aos treinamentos físicos, a ter condições físicas de encarar um jogo de 90 minutos, de se manter pelo primeiro, segundo tempo, e foi por isso que o Pedro não entrou ontem. Não foi por intensidade, por qualquer outra coisa. Ele explica depois que o Pedro não tá 100% e só depende dele. Concordo, eu acho que ele mandou uma letra aí pro Pedro, que ele precisa se dedicar mais aos treinamentos. O Michael, na minha opinião, o Michael não dá mais ao Flamengo. É claro que o Felipe Luiz vai continuar defendendo ele, porque ele é o técnico, ele vai, obviamente, é o papel dele, defender seus jogadores, seus pares. Mas o Michael, ele erra tudo que tenta. No primeiro tempo teve uma bola que o Bruno Henrique, o BH, dá de cabeça e o Michael tá assim em campo, impedido no lance. Se ele tivesse cuidado da linha, saído na mesma linha, com a velocidade que ele tem, ele poderia ter saído cara a cara com o goleiro da LDU, mas tá bem desligado em campo, errando tudo o que tenta, nação. Bem, deixe sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou aí das notícias do Mengão, porque agora eu vou trazer uma bomba do mercado da bola. Uma bomba do mercado da bola, vou colocar na tela para nós dar uma olhada. Porque o Mengão quer trazer Lucas Paquetá ainda para o Super Mundial. Flamengo mantém interesse em Lucas Paquetá, mas negociação depende de julgamento na Inglaterra. Notícia atualizadíssima aqui, nação, que acabou de sair. O Flamengo segue interessado em repatriar Lucas Paquetá, mas a negociação depende do desfecho do julgamento do meia lá na Inglaterra por suposta manipulação de apostas. Paquetá perto de voltar ao Flamengo, hein? O Mengão mantém vivo o interesse em repatriar, trazer de volta Lucas Paquetá, meia do West Ham, ex-jogador do clube. O brasileiro já sinalizou disposição que quer reduzir o seu salário e sim voltar a jogar no Flamengo. Mas o principal obstáculo aí é a forma da contratação, já que o West Ham só aceita vender o jogador em definitivo. A informação é do Fabrício Lopes. Paquetá enfrenta um momento delicado na Inglaterra, como vocês podem saber. Ele está sendo julgado, já foi julgado, vai sair agora o resultado do julgamento dele sobre uma suposta manipulação em casas de apostas. Se condenado, ele pode receber uma suspensão perpétua, mas há rumores de que a falta de provas concretas pode levar a uma absolvição, abrindo caminho para a sua transferência. O Flamengo inicialmente buscava um empréstimo aí, o Flamengo que já falou com o West Ham, um empréstimo com opção de compra, mas o West Ham rejeitou a proposta e exige uma venda direta. O clube inglês já sinalizou aqui, ó. O clube inglês já sinalizou que não pretende manter o jogador na próxima temporada, ou seja, não quer o Lucas Paquetá, independentemente do resultado do julgamento. Aqui também a matéria traz que o City está de olho no craque. Além do Flamengo, o Manchester City também monitora Paquetá como possível substituto para Kevin De Bruyne, que deixará o clube no fim da temporada. A concorrência pelo meia pode elevar seu valor de mercado, atualmente estimado em 35 milhões
de euros, nação. O julgamento de Paquetá deve ser concluído em junho e o Flamengo aguarda o desfecho antes de tomar uma decisão definitiva. Se absolvido, o meia pode se tornar uma das principais contratações do Mengão da temporada e também para o Super Mundial, que o Flamengo quer chegar bem, quer chegar com reforços de peso aí para fazer um bom torneio de clubes. Enquanto isso, o West Ham já incluiu Paquetá na lista de jogadores disponíveis para transferência. E o Flamengo estuda formas de viabilizar o negócio sem assumir riscos jurídicos. O meia, por sua vez, demonstra vontade, sim, de retornar ao Brasil. Então, segundo informações, o desejo do Paquetá é voltar ao Brasil, é voltar ao Flamengo. Ele está disposto a reduzir seu salário para isso. Apesar dos desafios, o Flamengo não desistiu da contratação e mantém contatos com o empresário do jogador. O clube sabe, se Paquetá for inocentado, precisará agir rápido para garantir seu retorno antes que outros times fechem a negociação aqui do Paquetá. Nação rubro-negra, uma contratação bombástica, Lucas Paquetá no Flamengo. Aí deixe a sua opinião nos comentários. Você acha que vale o investimento? 35 milhões de euros é aproximadamente a venda aí do Wesley que o Flamengo vai fazer pro City, 35, 40 milhões de euros. Você acha que vale esse investimento ou o Flamengo deve buscar um empréstimo do Paquetá? Deixe sua opinião nos comentários, deixe aí também de qual cidade, estado, país você está nos assistindo para dar aquela moral. E deixe o seu like, só assim a gente consegue mostrar a força que tem a nossa nação rubro-negra. Inscreva-se no canal se não é inscrito e deixe a opinião sobre o Paquetá. No mais, muito obrigado. Créditos do vídeo na descrição. ESPN Brasil e Jogo Aberto. Saudações rubro-negras. Bora, bora, nação!